Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da série Paula Responde do canal Parentalidade no Divã. Para quem não sabe, nessa série eu respondo perguntas da minha audiência sobre educação de filhos e hoje eu vou responder a pergunta de uma seguidora anônima. Fica aí comigo. Vamos lá para a pergunta da anônima. Na sua opinião, há alguma coisa na infância que pode desencadear o uso de entorpecentes? Acredito que se você fizer um vídeo, vai estar ajudando muitas mãezinhas. Ótima pergunta! É um assunto muito delicado que traz muito sofrimento, não é mesmo? Eu quero dar início a esse assunto falando que, além das drogas ilícitas, temos também o jogo, o alimento, a pornografia, a TV, o celular, as redes sociais, as compras e etc., que também causam vícios, compulsões e dependências psicológicas, independente da idade. Falando em alimentos, não é fácil se libertar do açúcar, por exemplo. Lembrando que ele vem da mesma matéria-prima que é o álcool. É possível a pessoa ficar muito alterada e nervosa ao deixar de consumi-lo, justamente porque ele causa um efeito calmante no cérebro e por isso é quase impossível ficar sem ele. O nosso cérebro ama o açúcar. De acordo com os estudos, o açúcar causa um efeito imediato ao ser ingerido. O sistema de recompensa no cérebro é ativado liberando a dopamina, que é um hormônio responsável pela sensação de prazer e bem-estar. O problema é que, ao ser estimulada com frequência, a tendência é que o cérebro irá desejar açúcar cada vez mais e em doses maiores em busca da satisfação e sensação desse prazer. Basicamente, essa explicação cabe aos demais vícios, digamos assim. Tem gente que não ingere açúcar, mas é viciado em álcool. Tem gente que não é viciado em álcool, porém precisa da jogatina para se satisfazer. O fim é o mesmo, ou seja, a busca pelo prazer imediato. No caso da drogadição, sabemos que ela causa, além da dependência química, outros problemas ditos sociais, o que muitas vezes limita a vida da pessoa, tirando dela a capacidade de trabalhar, estudar e constituir família, digamos assim. Não há como generalizar dizendo que é problema dessa ou daquela classe econômica, ou que é problema desse ou daquele tipo de dinâmica familiar. Há pessoas que vieram de famílias bem disfuncionais, ou seja, com diversos problemas e violência, que nunca usaram entorpecentes. Assim como há pessoas que vieram de uma família bem bacana, mas infelizmente fazem uso de drogadição. Também há artistas famosos, dentre eles alguns americanos, que travam árduas lutas contra o vício, alterando aí entre recaídas e internamentos. É claro que isso gera muito sofrimento e desgaste psicológico, o que faz eles sofrerem 3 vezes mais, digamos assim, já que sofrem pela dependência química em si, sofrem porque se sentem culpados por não conseguirem se libertar, sabendo que acabam também gerando sofrimento à família. E também sofrem porque muitos usuários acabam se afastando emocionalmente dos familiares, ou por vergonha, ou porque alguns ficam dando sermão na tentativa de corrigir, o que acaba gerando um efeito contrário. Pense assim, se as coisas se resolvessem facilmente ao ouvirmos um sermão, não teríamos mais ninguém doente ou obeso no mundo, já que estamos cansados de saber como se alimentar corretamente. Estamos cansados de saber que exercício físico é bom para a saúde e evita doenças. Mas nem todo mundo pratica, ou seja, existe uma força maior. Na linguagem de Freud, existe um impulso ou um instinto que nos domina inconscientemente. Podemos até querer e com isso planejar, porém há algo mais forte que nos domina. Inclusive, essa foi a grande descoberta de Freud lá no final do século XIX, quando ele escreve um livro demonstrando ter ali conceituado o termo inconsciente como aparelho psíquico.
Foi um grande marco na história do conhecimento e da medicina, já que na época havia muita discussão filosófica a respeito da razão humana, ou seja, os filósofos discutiam na tentativa de descobrir sobre questões que envolvem o ser humano, como, por exemplo, de onde vem o bem e o mal e por que agimos desse ou daquele jeito. Dito de maneira mais simples, o que eles queriam saber era sobre a subjetividade humana. Paula, como assim? Vou pegar um exemplo bem simples da laranja. Por que para uns a laranja é uma fruta maravilhosa e saborosa e já para outros ela não faz falta nenhuma? Ou por que o mesmo objeto tem significado diferente entre as pessoas? De onde vem isso? Por que para uns a cor amarela é a preferida e já outros a consideram uma cor feia? Entende? Então, essas indagações faziam os filósofos se debruçarem nas questões humanas em busca de respostas. O pensamento da época era que o homem teria domínio sobre sua vida e sobre suas escolhas. Porém, com a psicanálise, se descobriu que o ser humano é regido por forças que ele é quase incapaz de controlar e, pior ainda, lhe ocorrem coisas que nem a consciência dele percebe. Mas o que isso tem a ver com os vícios? Lembra que eu falei sobre dopamina e satisfação do prazer? Pois é. Olha só que interessante. Embora lá naquela época não houvessem estudos de neurociência, já que não havia tecnologia, muito menos o conhecimento sobre a dopamina, Freud escreve uma teoria com base nos atendimentos de seus pacientes, dizendo que todo ser humano tem em seu psiquismo uma busca incessante pelo prazer. Ou seja, todos nós temos, por um lado, esse impulso de buscar pelo prazer, sem termos consciência disso, além de não conseguirmos controlar essa força que nos domina. Sabe o que eu quero dizer com tudo isso? Não adianta falar, pare de usar drogas, ou você está acabando com nossa família. Aliás, se você fala ou pensa isso, te chamo para uma reflexão do seguinte: desse jeito, será mesmo que você está preocupado com seu filho ou filha, ou será que está preocupado apenas com sua imagem? Fica aí a reflexão. Também não adianta falar, você vai morrer daqui uns dias se continuar nessa vida. Pelo contrário, frases desse tipo podem ainda fazer que o dependente se fixe no vício ainda mais. Se você fala ou já falou isso, não se culpe. Você fez nas melhores das intenções, mas seria muito mais interessante não falar mais. Como todos nós sabemos, a maioria das pessoas entram nas drogas a partir da pré-adolescência e adolescência, o que faz com que a probabilidade de fixação, ou seja, de que o vício se instale, seja muito alta. Também sabemos que a adolescência é o momento em que os filhos se afastam dos pais por uma questão cerebral, já que eles estão entrando na vida adulta e com esse afastamento inconsciente eles chegam mais perto de grupos da mesma idade, buscando serem aceitos. Por um lado é bom e saudável, porém o lado ruim é que geralmente a maioria desses jovens fazem ou desejam fazer uso de entorpecentes, já que de alguma maneira o uso promete trazer sensações desconhecidas. Como o córtex pré-frontal responsável pela reflexão ainda não está maduro o suficiente, dificultando pensar nas consequências, juntando a isso a necessidade de ser aceito pelo grupo e também satisfazer seu desejo inconsciente de busca pelo prazer, infelizmente ele acaba cedendo. É aí que começam os problemas. Há casos em que os pais, por não saberem o que fazer, prendem os filhos em casa. Uns amarram os filhos no pé da mesa, inclusive já até assisti reportagens sobre isso. Tudo porque amam e não querem ver os filhos nessa situação, não é mesmo? A família muitas vezes não sabe lidar com isso, principalmente pela sensação de culpa e impotência, fazendo com que eles entrem em um ciclo de sofrimento, né? A família entra nesse ciclo de sofrimento, justamente por não saber intervir com gentileza e firmeza ao mesmo tempo. É claro que conforme a pergunta do início do vídeo, não há como afirmar se o uso de drogas tem a ver com os acontecimentos e até traumas na infância,
Cada caso é um caso e é preciso debruçar na situação individual através de um longo processo terapêutico. Também é necessário lembrar que ninguém muda ninguém. O mesmo serve para aqueles que sofrem com a dependência. Entender isso é fundamental para você, pai ou mãe, que querem colaborar para que ele ou ela abandone o vício. Mas então vamos lá para algumas reflexões e sugestões. Vou dizer o seguinte: o encorajamento, que é o processo de construir a coragem, pode ajudar a quebrar o ciclo que existe entre o dependente com os não dependentes, que convivem na mesma casa ou são próximos. Não sei se é o caso da querida que me fez a pergunta, mas já vou aproveitar aqui para dar sugestões para você que me assiste, caso seu filho ou filha seja um adicto. Como eu estava falando, o encorajamento não pode ser usado para mudar o adicto, e sim para mudar você ou vocês que convivem com ele ou ela. Conforme já mencionei, ninguém muda ninguém. Até porque existe um ciclo entre vocês que precisa ser analisado. Por exemplo, de que maneira vocês reagem com ele quando não está sob efeito de drogas? Vocês conseguem passar a ideia que ele não é ruim por ser um adicto? Ou será que pelo medo dele se revoltar, vocês talvez não estejam destacando tarefas do lar para ele fazer, por exemplo, o que faz com que ele deixe de perceber que é importante colaborar e que também é importante? A família precisa ter um plano de ação. Vai ser muito mais difícil se a família aderir à ideia de que é o adicto que precisa mudar. Não é só o dependente químico que precisa de mudança. Todos precisam seguir um plano com o mesmo propósito. Evite criticar comportamentos de pessoas viciadas. Seu filho ficará muito desmotivado, com sensação de impotência, se ouvir você falar mal do teu pai que era alcoólatra, por exemplo. Não tenha medo de falar sobre o seu próprio vício. Sim, a maioria de nós temos vícios. Tem gente que desconta tudo na comida, por exemplo. Tem gente que tem compulsão por compras. Outros já têm compulsão por bolsas e sapatos. Enfim, qual é o seu vício? Você pode ainda dizer: filho, saiba que eu não julgo você. Eu sei bem como é não conseguir dominar o impulso. Quantas vezes fiz promessas que não consegui cumprir? Não foque na droga, foque em seu filho ou filha. Saiba que nem todos que a experimentam tornam-se dependentes. O vício ocorre quando o produto químico se torna seu principal relacionamento e única maneira de ajudar nos conflitos. Uma outra coisa que talvez eu esqueci de dizer é que para o dependente querer abandonar o vício, ele precisa se sentir atraído por um outro estilo de vida. Então não adianta ficar dizendo a ele que a droga destrói o cérebro. Mas para que ele se sinta atraído por outro estilo de vida, vocês precisam fortalecer os vínculos familiares. Como assim, Paulo? Conforme disse antes, é importante que ele perceba que não é julgado pela família a partir da ideia de que a maioria de nós tem algum tipo de compulsão que nos foge do controle. Este tipo de pensamento ajuda a não cairmos no moralismo, dificultando ainda mais a proximidade. Qual é o distanciamento emocional entre vocês? Você o educou dizendo: aqui quem manda sou eu? Ou quando eu falo todo mundo tem que obedecer? Ou se me desobedecer eu vou deixar de te amar? Se assim for, talvez exista uma lacuna emocional entre vocês, o que talvez irá dificultar um pouco aí o processo de cura. É bom refletir sobre isso, até porque se do nada você chegar falando de maneira mais carinhosa ou de um jeito diferente, seu filho ou filha poderá ficar meio desconfiado, entende? Ou de repente poderá reagir rispidamente e com grosseria caso interprete que há tentativa de manipulação no ar. É preciso muita reflexão e sabedoria por parte dos pais. Outra coisa muito importante também é conversar antes com os familiares do convívio sobre essas sugestões antes de executá-las,
Principalmente se houver irmãos, pode ser que ao verem a mudança no seu jeito de lidar, se sintam enciumados como se fosse injusto, já que o dependente te causa preocupação e te faz chorar, entende? É preciso todos estarem cientes que os pais ou um dos cônjuges está certo de que é necessário agir em conjunto. É preciso pensar nessas sugestões como um plano de ação conjunto, ou seja, não são apenas dicas isoladas que devam ser colocadas em prática por um membro apenas. Eu não sei se você está anotando aí o que eu estou dizendo, mas seria interessante colocar no topo das anotações o seguinte: preste atenção na personalidade do seu filho para entender como ele funciona e tente descobrir também qual é a linguagem de amor dele ou dela. Não sei se você sabe, mas de acordo com o terapeuta Gary Chapman, autor do livro As 5 Linguagens do Amor das Crianças, existem 5 linguagens de amor que são toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes e atos de serviço. A linguagem de amor é a maneira que a pessoa interpreta, recebe e demonstra o amor que ela sente. Por exemplo, sua criança gosta muito de te abraçar e beijar? Pode ser que a linguagem de amor dela seja toque físico. Seu filho ou filha gostava muito de ganhar brinquedos? Pode ser que a linguagem dele seja presentes. Ele ou ela gostava muito de dizer eu te amo? Pode ser que a linguagem seja palavras de afirmação. Ou ele sempre se ofereceu para te ajudar naquilo que você estava fazendo ou está fazendo? Pode ser que a linguagem de amor dele seja atos de serviço. Ou ele sempre te chamava para ir no parquinho ou assistir juntos. Pode ser que a linguagem de amor dele seja tempo de qualidade. A partir dessa visão, será mais fácil para vocês bolarem estratégias que fortaleçam os vínculos familiares. Poderia sugerir que vocês estabelecessem um dia da semana ou do mês para passearem juntos, mas talvez se sinta mais amado ao receber um presente se a linguagem de amor seja presentes. Então, por isso é bom afirmar que cada caso é um caso, uma família é diferente da outra. Não há dicas e sim sugestões e reflexões onde cada família poderá adicionar sua sabedoria individual com base na gentileza e firmeza, paciência e gratidão. Se seu filho ou filha perceber que você é grato ou grata pela vida dele, mesmo ele sendo dependente químico, aos poucos irá assimilar que a vida dele vale muito a pena. Bom, espero ter conseguido falar um pouco sobre esse assunto tão delicado. Acho importante dizer que é muito mais efetivo fazer as pazes com os erros, deixando a culpa de lado, e assumir a responsabilidade de mudar a si mesmo na tentativa de encorajar o filho adicto a querer uma vida melhor sem entorpecentes. Mas lembre-se, ninguém muda ninguém. Até a próxima, se Deus quiser.